Oi, gente, tá começando mais um Café com Leitão podcast. Hoje um convidado pra lá de especial, ele que é comunicador, apresentador, Fernando Fuli, tudo bom? Bom, eu vou falar aquele abraço, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Bernardo, bate aqui que esse cara aqui é meu irmão. Se formos contar o backstage, os bastidores, trabalhamos juntos numa outra rede de comunicação, na época, a Gazeta, e eu chamava você de quê? Fala pra quem tem cara. Sorriso de mim. Smile on me, sorriso, porque tem um sorriso de miss. Já viu aquela miss quando tá dando aquele tchauzinho assim, na final do evento, querendo a paz mundial? Muito bacana. Bernardo, alegria, parabéns pelo Café com o Leitão, que é um podcast consagrado, não só no Espírito Santo, mas já superando os limites, as divisas e as fronteiras. E é muito legal estar com você, que é um cara também que respira, transpira e inspira muita comunicação. Não, e é uma felicidade muito grande, né? Assim, admiro muito o seu trabalho. Assim, você foi meu coordenador lá atrás, enfim. E sempre falando das oportunidades, ficar atento, comunicação multimídia, enfim. Sempre já, coisa que está acontecendo hoje, você já falava. Mas eu quero saber um pouco da sua história. A gente talvez nunca teve essa oportunidade de, na correria do dia a dia, de falar. Como é que surgiu essa paixão sua primeira lembrança pela comunicação? Ó, eu tenho isso reportado pela minha mamãe, a dona Cecília, hoje com 81 anos. Ela disse que quando eu era criança, eu era sempre o engraçadinho da turma, que contava piada. Eu vi o comercial do detergente pó e saía repetindo aquilo. E na escola, eu não sei se eu fui meio artista ou meio jornalista, mas eu sempre gostava de estar lá. Eu não tinha vergonha de estar na frente do público, de contar piada. Você lembra que as minhas amizades, o meu círculo de vida de pessoas tem a ver com gente doida também. Eu falo que a minha vida, se tivesse definido, uma represa de doido. E foi assim, eu sempre, na adolescência, eu falava que eu queria fazer comunicação e jornalismo. Olha só, que coisa. E aí fui estudar fora, sempre um cara de palco, de brincadeira, de stand-up, de participar de eventos. E quando eu fui tentar na Federal, poxa, filho do saudoso Tenente Fuli, tinha mais 3 irmãos para criar, enfim, ele tinha 3 filhos para criar, e eu fui estudar fora para tentar fazer jornalismo na Federal. Eu tomei pau por um ponto, cara, aos 17 para 18 anos, voltei para casa e meu pai tinha que estudar outros filhos, ele falou, volta, Fernando, volta. Eu falei, pai, não dá, vamos estudar o pessoal, quando eu tiver estabelecido, eu vou fazer meu sonho, que é jornalismo. Inclusive, eu fiz direito antes de fazer jornalista, mas já trabalhando em rádio e TV. E o maluco que termina o direito já cai no jornalismo, cara. Para minha família foi um impacto. Eu virei o Judas Iscariote, que já era para ter seguido carreira, e terminei o jornalismo porque eu já tinha tido várias oportunidades em emissoras grandes, mas eu só precisava do diploma de jornalista. Olha que doideira. Então, a comunicação, assim, eu acho que ela me pegou, acho que ela pega as pessoas, né? Eu fico tentando entender como é que a pessoa faz rádio. Parece que o jornalista vai lá e fala assim, é você, o infeliz, o ingrato, vou te dar essa cachaça. E cada um tem uma história muito maluca, mas eu acho que é a comunicação que fala aquele doidinho ali, aquela doidinha, aquele povo, assim, que precisa se comunicar e, acima de tudo, eu acho que o jornalismo, a comunicação, o rádio, todas as plataformas são para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Então, de certa forma, todos nós temos um propósito nesse sentido. Mas então, assim, desde pequena ali, você fala que sua mãe conta que você tinha... E quem era a sua referência? O que você assistia para, assim, espelhar, assim, que você acompanhava para desenvolver essa paixão, assim? Cara, assim, como criança, eu lembro que eu dançava até Sidney Magal, ou seja, quero vê-la sorrir. A minha tia chamava todo mundo, falava assim, vai lá! Vai me chamar de Buiú, meu apelido era Buiú, poucas pessoas sabem disso, tire as crianças da sala, hein? Buiú, 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 dança que o Sidney Magal ia dançar, mas eu sou, muitas pessoas não sabem que eu fui muito tempo da editoria de esportes, então a comunicação para mim foi o rádio. Você imagina a criança ouvindo os grandes monstros do rádio, José Carlos, cheguei, olha o Mengão aí quebrada de asa pela direita, ouvindo os ícones também que eu sou das Minas Gerais, tá, gente? Eu sou do Caparaó, do lado de lá.
70% do Caparaó é capixaba e 30% é mineiro. Então eu sou um mineiro-oxaba. Você não é de Manhuaçu, não, né? Não, eu sou de Manhuaçu. Manhuaçu já está começando a subir o Pico da Bandeira. Depois vem Manhumirim, Alto Caparaó e já está no Pico da Bandeira. E Manhuaçu, olha que loucura. Nos anos 70, 80 e até no início de 90, ouvia-se muito a imprensa carioca. A TV, na época, o que seria hoje o RJTV, sei lá, o MGTV, a gente era do Rio de Janeiro. Então eu cresci na geração do Zico, né, Bernardo? E essa paixão, poucas pessoas sabem, quais foram as minhas referências, foram os caras do esporte que eu cresci, Luciano do Vale, Galvão Bueno, Elia Júnior, na rádio, Elson Venâncio, Arthur Moraes, que hoje está lá em Belo Horizonte, grande amigo meu. Como na comunicação, você sabe, a gente joga nas 11, cara. Em rádio eu já fiz de tudo. Eu fui apresentador de jornal, rádio jornal, disque jockey, fui programador musical, fui o cara da FM que tá rolando aqui, é pra você deitar e rolar aí do outro lado. Fui narrador esportivo, repórter de campo. Fui da externa. Externa. Fui narrador de TV, apresentei programa de TV. Então, assim, como a gente faz de tudo, porque você fala assim, Fuli, você era da editoria de esporte, como é que você caiu no Cidade Alerta, já apresentou Balanço Geral? Porque, na verdade, o que o rádio nos dá é uma questão chamada improviso. Me dá um exemplo. Poxa, fica 6 horas fazendo uma transmissão de futebol lá no Maracanã. Você tem que ter muito assunto, você não pode ser muito redundante, você tem que saber que o jogador foi vendido para o futebol europeu, quanto que ele foi vendido no dólar ou no euro. Então, que é leste europeu, qual parte da Europa? Então, como no rádio você tem que ter muita coisa para improvisar, isso facilitou para a nossa geração também fazer o jornalismo. Então, eu estou dando esse salto porque o Bernardo falou assim, quais foram os seus ícones? Eu expliquei como é que foi abraçado isso e como é que você caiu aí nesse jornalismo. Não foi por acaso, já são 35 anos de Vila Belmiro, não é brincadeira? Não parece são 60, tá? Mas assim, então, dessa paixão, você ali abandonando, saindo do direito, estudando, todo mundo, meu Deus do céu, uma carreira tão bonita que vai te dar dinheiro, você vai poder se trabalhar, não, vai pra comunicação, essa coisa incerta. E aí, como é que você entra? Você começa trabalhando em rádio? Eu comecei como... Eu queria entender o processo. Aí eu fui ser sonoplasta da Rádio Ipanema, também próxima a Manhuaçu, e de sonoplasta, com um mês eu já estava comunicando. Olha, você que está aí de noite, que rola aqui, é para você deitar e rolar aí na Rádio Ipanema. A gente traz muita emoção, carinho. Eu não sabia nem o que eu falava de tanta emoção. E aí, no rádio, eu cresci, depois voltei para Manhuaçu, que é a minha cidade, aí já comecei a trabalhar apresentando um programa à noite, porque eu gostava muito de rádio. Enfim. E aí, só para você entender qual foi o momento crucial, eles estavam montando equipes de esporte. As pessoas não sabem, na minha terra natal, durante 17 anos, teve um time que disputou primeira e segunda divisão do Campeonato Mineiro. Eu jogava com o Atlético, com o Cruzeiro. E como eu era muito apaixonado com o esporte, te disse, eu vi que eles estavam precisando de repórter de campo. E eu sempre ouvia os repórteres de campo. Falei, essa é a minha praia. Quando eu fui, eu cresci tanto, graças a Deus, porque eu gostava e gosto muito de esporte, que eu fui o único cara na minha cidade contratado de uma rádio para outra, para a equipe de esportes. Isso em 1992, cara. Isso era surreal. O cara pegar um repórter de campo da outra rádio e trazer para a equipe dele. Então, assim, tanto que eu falo que eu fui a única contratação, que essa rádio depois fechou, então na história só tem o Fuli como contratado, porque depois a rádio fechou e não teve mais contratação nesse sentido. Então foi o rádio esportivo. Foi assim que foi acontecendo esse crescimento, até que eu estudasse direito, fazendo rádio. A nossa jornada esportiva, nós fomos para Morumbi, fomos para Maracanã, Mineirão, Campeonato Mineiro a gente fazia muito, além dos jogos que aconteciam na minha cidade. Então, esse fortalecimento do Fuli Rádio foi nesse sentido, através do rádio esportivo, que eu tenho muita gratidão, muita gratidão. E só para citar como exemplo, Eduardo Santos e Amaro Neto têm a mesma trajetória do Fuli. A gente foi repórter de campo, no caso do Amaro, narrador, mas apresentador de programa esportivo, a editoria de esporte do rádio que nos fez. Então, eu acho que aí tem também um grande diferencial, que é o seguinte, o que o rádio nos dá em termos de estar ao vivo, na improvisação, eu estou batendo muito nessa tese da improvisação, e que foi um facilitador para a gente fazer televisão. Estou falando com você de coração. A gente está no ar, não precisa de teleprompter, não precisa de nada.
Entendeu? A gente tá lá, fala assim, ó, quero ver como é que tá o trânsito agora na Terceira Ponte, sentido Vila Velha. Aí o cara fala assim, Fuli, vamos falar do assassinato lá em Araçás. Olha, mudando completamente de assunto, a polícia descobriu quem foi o assassino daquele professor de jiu-jitsu em Araçás, Vila Velha, depois de muito tempo de investigação. Tudo no improviso. Você vai precisar do teleprompter? Vai, porque às vezes tem uma nota, uma resposta da prefeitura, de um órgão público, eu tenho que ler de acordo com o que está lá, porque, inclusive, eu respondo juridicamente, então não posso errar. A prefeitura de Vila Velha, a prefeitura de Vitória diz que a obra será concluída dia tal, eu não... Mas, no mais, é esse improviso que eu te falei. No Isso mais, a é gente muito vai... interessante porque quando a gente que gosta de comunicação, a gente observa que a maioria dos apresentadores de televisão vieram dessa escola do rádio. A gente Isso. pega os maiores nomes Faustão, Galvão, Gugu Liberato começou em do Celso rádio. Portiolli. O Bate, com 13 anos, começou no rádio também, Celso Portiolli. Então, assim, é uma geração. Não é o rádio, e o Bernardo sabe disso, que o Bernardo é um grande comunicador. Não é o rádio de chamar música e falar por isso simplesmente. A hora certa, agora 10h30, vamos ouvir agora Sweet Child of Mine com Guns N' Roses. Não, é o rádio da comunicação, do improviso, de você estar ao vivo falando, de você entrevistar, o chamado rádio quente, né? O rádio quente é em que você comunica e presta serviço, faz jornalismo e ajuda a melhorar a vida das pessoas. E a gente observa isso, falando também de rádio um pouquinho, né? Que teve essa mudança. Antigamente tinha essa coisa da FM, do AM, falar menos. Hoje em dia você liga nas rádios FM, né? Que agora já tudo é FM, né? Mas assim, quer comunicar mais, assim, tem que ser comunicador. Não adianta só falar música, você faz uma observação assim, ouvindo rádio hoje em dia, né? Deixa eu ouvir o pessoal na FM Dia, Marla, com o Moreno, eles comunicam, né? Então, assim, era uma rádio voltada mais pro que antigamente falava assim, não, essa rádio é mais falada, mais AM, né? Agora traz essa aproximação. Então, assim, não pede mais esse locutor só de anunciar música e hora. A gente está no momento da convergência de todas as mídias. Isso não é agora recente, não, 2025, não, tá, gente? Isso aí já tem de 10 para 12 anos para cá, todas as plataformas. Você tem que fazer rádio, tem que fazer televisão, tem que fazer um recorte daquilo para sair no Instagram, no YouTube, e daquilo vira um podcast também. Então, hoje a gente tem que estar jogando em todas as plataformas. Então, você tem que comunicar em todas as plataformas. E como você disse... hoje eu não tenho mais um padrão, só vou ficar tocando música. Inclusive a rádio que só está tocando música, ela tem que mostrar para quem tem em casa quem é o comunicador, o cara tem que mostrar os bastidores, o cara tem que conversar, ele tem que falar um pouquinho de música, porque ele vai estar no ar, no dial, ele vai estar na internet, ele vai estar nas redes sociais da emissora. Então não basta mais apenas eu ser um comunicador de um padrão só. Eu tenho que jogar nas 11. Eu tenho que comunicar com quem está em casa. Eu tenho que criar um nicho. Exemplo, eu tenho 4 filhos. Crescer e multiplicar, levei ao pé da letra. Então, assim, eu vejo que muita gente que tem filhos se identifica comigo. Mulheres que têm filhos. Então, assim, não estou falando que eu sou o melhor pai do mundo, não, tá, gente? Mas eu amo ser pai. Eu nasci para comunicar, tenho uma paixão muito grande por comunicação, tenho, assim, eu respiro, inspiro e transpiro comunicação. Mas eu nasci para ser pai, cara. Eu adoro ser pai, adoro meus moleques, adoro errar e aprender na criação com eles. Mas, então, tem pessoas que se identificam com o Fuli pai. Olha que legal. Então, todos nós estamos conversando com o nosso público, no nosso canal, no caso aqui no podcast, daqui a pouquinho no recorte para o YouTube, no recorte para o Instagram, ou na comunicação do Instagram, e outras bolhas, as pessoas conversam com bolhas. Você já tomou um susto quando a pessoa fala assim, poxa, a Virgínia foi lá na CPI das Betas, ela tem milhões e milhões de seguidores, muita gente não entendia, não sabia quem era a Virgínia. Pois é, o que acontece? A Virgínia tem uma bolha. Ela conversa para um determinado nicho, que não é o seu, mas são milhões de pessoas e as pessoas estão ganhando dinheiro. Às vezes você acha que bobagem aquela pessoa está falando sobre blusa de frio, né? Vai ter milhares de pessoas que adoram blusa de frio. Outro cara vai falar só sobre o Golden, aquele cachorro peludão, bobão, toda criança agora. Milhares de pessoas amam, são apaixonadas com o Golden. Então as pessoas vão conversar, vão se comunicar nesse universo, nessa bolha, nesse nicho,
e vão ganhar dinheiro, vão trabalhar e vão ser felizes. E aí você, estando lá em Minas Gerais, trabalhando, em que momento que você decide sair do estado? Porque é uma decisão também difícil, você está bem estabelecido, fala, não, vou para outro lugar e vim para o Espírito Santo, por que aqui? Por causa de uma figura que você conhece muito, o Zezinho Gasolina. Zezinho Gasolina é o personagem do Marcos Palácios, que é humorista, radialista, comunicador. Hoje ele trabalha no Ratinho como pegador, um bombadão lá que quer sair do armário, né? Virou uma figura. O Zezinho Gasolina é meu amigo há mais de 30 anos. E a gente foi muito amigo lá do rock and roll, das esbórnias da vida, que a mulher dele não ouça, nem minha mulher, que a minha mulher é sobrinha dele, inclusive. E o Zezinho, ele tinha uma maneira de motivar. Ele sempre, como eu sempre acreditei no potencial dele, a gente cansou de rir do Marquinhos. O Marquinhos é um cara sensacional do improviso, do talento. Ele também apostava muito em mim. Então eu tenho uma gratidão enorme, porque quando ele já estava aqui, e eu continuava lá no interior, lá no pé do Pico da Bandeira, no Caparaó, lá, ele falava, pô, você não vai sair daí não, cara, você vai apodrecer aí, ninguém vai ir aí te pegar não, te trazer para a cidade grande. Você tem um potencial legal, sai daí, cara. Todo dia, Bernardo. Ele já entrava no MSN, dava bom dia e falou assim, e aí, vai morrer aí? Ninguém vai saber que você tem talento. Quer dizer, ele me via com os olhos de um grande centro, que é aqui no Espírito Santo. E aí, cara, lá eu era coordenador de esporte da rádio, na TV, tinha um programa de TV parcerizado com a emissora, que 50% que eu vendesse era meu 50%, fazia aquelas assessorias que a gente dá os pulos da gente, né? E eu tirava um troco legal, isso há praticamente 18, 17 anos. E eu larguei tudo para vir para a Rede Gazeta. E não tinha vaga para nada, Bernardo. Não tinha vaga para pauteiro, produtor, porque como jornalista eu podia chegar com pauteiro, quase que eu falei parteiro, gente. Parteiro do pauteiro da produção. Aí tinha vaga, o quê? Para externa da Rádio Litoral, cara. E o pessoal falou, cara, você lá em Minas, jornalista, você vai vir fazer externa. Eu falei, cara, eu quero uma oportunidade. Eu não tenho isso de ego, não. E fui fazer. Aí, o pessoal falava piruinha, era uma doblô, a gente parava, tinha comunicação visual. E aí o pessoal chamava o Holliber na época, né? Alô, Folia, você tá onde? Eu tô aqui na Praia do Canto, para grande promoção, show do Titãs. Você que tá passando de carro aqui, ligue o alerta e vai faturar o ingresso. O pessoal achava naquele momento, e eu vou confessar isso, poucas pessoas sabem, muitos comunicadores, jornalistas, radialistas, achavam que eu estaria me diminuindo fazendo isso. Muito pelo contrário. Eu falei, ó, eu vou mostrar que eu sei fazer e eu vou fazer com tanta qualidade. E isso, na época, os gestores falavam que eu comecei a fazer muito oba-oba. Aquilo estava morrendo, que era a patrulha dos bairros. Aí a gente resgatou aquilo, porque, assim, cara, quando você for entrar numa coisa, entra com tesão, com muita paixão. Não faz o arroz com feijão. O arroz com feijão não vai te levar a lugar algum. E eu fiz, e você se lembra, tanto que você falou, abriu o programa, falou que eu fui seu coordenador. Com 6 meses que eu estava na empresa, eu passei a coordenar as rádios, as antigas AMs, né? A Rádio Globo Linhares, Rádio Globo Vitória, a Gazeta AM, e comecei a criar conteúdo para as outras, para as FMs também. No final, a gente estava abraçando tudo. Até que fiquei 3 anos lá. E, resumindo a ópera, eu não consegui fazer aquilo que eu vim para cá, que era fazer televisão, depois de 3 anos na casa. Mas devo demais ter uma gratidão enorme, que o cara não pode cuspir no prato que ele comeu. Lá eles me deram treinamento, me prepararam, investiram no Furi como gestor, só não consegui fazer televisão, porque cargas d'água. E aí a gente tem esse boom, assim, que é... A gente já conhecia você, eu posso falar isso, já conhecia você dos bastidores ali, cara comunicador, falava com todo mundo, e rápido, ágil, falava assim, cara, o Folia é muito bom, e ele é meu coordenador, e ele é muito bom, assim, e aí, de repente, você fala assim, Bernardo, vou para TV Vitória, tem um projeto grande. Como que surgiu esse convite? Como é que foi isso, assim, para você estar, né? Hoje referência, todo mundo te conhece, assim, assiste televisão, para aquele menino que tava lá, que queria trabalhar, falando para o estado todo, para o Brasil todo. Como é que foi isso? Foi uma virada de... Eu já tinha tentado de tudo para fazer televisão lá. Eu sei que eu não sou o rostinho, porque eu era editoria de esportes, não sou o rostinho naquele momento para o jornalismo, mas eu queria fazer esporte. Ou ser repórter, ou ser narrador, isso não é nenhum demérito à interpretação da gestão na época, o Folia não servia. Teve um gestor lá, que uma vez eu tinha feito a participação no programa,
aqueles programas que falavam de jovem, que a gente estava falando da inauguração da rede de rádios Litoral. E aí o pessoal, e precisava de 1 minuto e meio. Aí eu invadi o estúdio, pá, conversei na época com a Cleide, com o Rabanada, com o Dedé, papapá, Litoral, a rádio que você ouve na época. E foi justamente do jeito que eu fiz. Era um preview. Preview é quando você ensaia. O pessoal achou tão legal que foi pro ar nesse programa de jovem lá. E na época, o pessoal, as produtoras, até os cinegrafistas e as produtoras falaram: Fuli, fala com o cara, eu sei que você não é o cara do gelzinho, você não é o novinho, mas você pode fazer conteúdos legais, bacanas, assim, do improviso para esse programa. Fala com o cara. E eu passei perto do cara no corredor um dia e falei: eu posso conversar com você 30 segundos? Olha só, você sabe que eu sou esporte. Eu estava precisando de uma chance para ter visibilidade na emissora, para eu fazer o meu esporte, ou como narrador, que seria o meu sonho ser narrador. Aí ele falou comigo: você está velho para o rádio, para a TV, desculpa. Você está velho para a TV. E eu estava com 37 anos. Realmente, não sei. Você está velho? Eu falei: você está falando que eu estou velho para o programa? Ele falou: não, você perdeu o time, porque você tinha que ter cumprido etapas, desde os 20 anos, o Hard News, ir para a câmera e ser repórter, e você perdeu o time. Eu falei: olha, muito obrigado, desculpa ter te incomodado, e é a sua opinião. Eu fui para casa e você fica mal no primeiro momento. Essa é O cara fala assim: dói, você é velho para a TV, já perdeu o seu time. Eu fui para casa, falei: eu não vou acreditar nesse cara, não. Ainda bem. Eu acreditei. Mas aí nisso também eu vi que eu não conseguiria fazer TV lá. Aí eu estava crescendo no rádio, estava fortalecendo. Do nada, cara, a minha mãe, o Marquinhos já estava em São Paulo, e aí a minha mulher trabalhava no Albert Einstein, em São Paulo, como coordenadora, que ela foi fazer uma pós-graduação e foi contratada pelo Einstein. Né? Você lembra que eu namorava à distância? Uma semana ela vinha, outra semana eu ia no avião, aquela loucura toda. E aí o Zezinho arranjou para mim a oportunidade de eu trabalhar lá em São Paulo também, em rádio. Sempre meu irmão, meu padrinho, meu amigo. E o que acontece? Aí eu pedi demissão na Gazeta. E eles tentaram até. Falou: não precisamos de você. Se for questão salarial, a gente vai te ajudar. O Renan me ajudou nessa negociação na época. Cara, misteriosamente, a minha mãe me liga. Tem umas coisas assim que a gente não entende, não dá para acreditar, Bernardo. Minha mãe liga e fala assim: Nando, ela me chama de Nando, hoje com 81 anos de idade. Nando, eu estava orando aqui, que é uma mulher de muita fé, né? Com uma amiga minha, e tinha uma foto sua na minha Bíblia. A mulher, do nada, falou assim: olha, eu senti um negócio no meu coração que o seu filho vai receber uma notícia muito boa, do nada. A minha mãe, não foi nem minha mãe que falou isso, foi a mulher que falou. A minha mãe me reportou isso. Eu falei: mãe, que legal, fico muito feliz, mas não levei isso a sério. Aí eu estava cumprindo o prévio na rede de comunicação anterior, e um dia eu estou atravessando a terceira ponte, o telefone tocando, eu estaciono o carro na descida e vou atender. Era a Karina, da Rede Vitória. A Karina Menezes falou assim: Fuli, olha só, a gente já te conheceu há alguns anos, você é amigo do Marquinhos, eu pedi a indicação de um cara que fosse jornalista e também radialista, porque o Amaro Neto deu certo aqui com o Balanço Geral. Tinha uns 3 anos que o Balanço Geral estava no ar. Você não quer fazer um teste? Não, eu falei: eu quero, vamos lá. E eles já tinham feito vários pilotos. O que acontece? Eu fui lá, falei: não vou passar nesse negócio. Peguei um blazer, sabe quando o defunto é maior? Você pega o negócio, o defunto é maior. Aí comecei: beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem quero imagens. Ali o associado do Capiroto, que ele me aparece. Deus me livre, cara feio, pode cobrar 2 salários para sobrar uma casa de 5 cômodos. E aquelas brincadeiras. Aí o pessoal começou a olhar para mim. Eu falei: cara, eu devo estar defecado, porque tá todo mundo me olhando assim na busanfa, no pandeiro. O que é? Não, o pessoal estava rindo. E aí, hoje, que é o superintendente de conteúdo, eu chamo ele de diretor de jornalismo, Alexandre Carvalho, eu só fiquei sabendo que ele suspendeu os pilotos, já tinham feito uns 4 comigo. Aí ele me chamou para conversar, falou: você tem interesse? Eu falei: tenho, você vai ter que virar, no caso, os apresentadores, são pessoas jurídicas, né? E começar. Então, já estou indo para 15 anos de Rede Vitória, cara. Quando eu era velho para outra, né? Mas eu não vou, nunca, eu sempre digo assim, eu nunca vou dizer o nome desse cara, porque eu não desejo nada de mal para ele. Talvez ele tivesse um dia ruim. Mas mesmo você estando num dia ruim, seja gentil com as pessoas. Né? Ele podia ter falado: olha, nós não temos espaço, não temos interesse agora, mas obrigado, que você faça o investimento. Não, nada, não importa, você precisa ser gentil com as pessoas. Então, tem um filme extraordinário, né? Seja gentil com as pessoas, porque cada um está vivendo uma grande batalha.
Ele podia estar num dia ruim, então assim, eu não vou crucificá-lo, falar assim: "Ah, o cara que falou que o Fuli era velho, não podia fazer TV, hoje o Fuli está fazendo televisão há 15 anos, esse cara é um vilão", não, até porque ele já não faz mais televisão, né. Ele está aí no mercado procurando oportunidade. E não vejo isso como vingança também, eu só Uhum. digo o seguinte: eu não vou desejar nada de mal, nada de ruim para ele, porque ele podia não estar num dia ruim. E mesmo não estando num dia ruim, o que eu aprendi, a grande lição de vida, é que continue sendo gentil com as pessoas. Ninguém merece a sua bronca mesmo que você esteja num dia ruim. Não, e também mostrando que, assim, não desistir, né, parece um papo Hum, também, não desistir do seu sonho, de você apresentar, de estar fazendo o que você ama, que é sua paixão, que você nasceu, o talento que você tem para comunicar, para falar com as pessoas, tanto é que onde você passa, esse bordão que era interno, que você brincava lá, virou um bordão nacional, todo mundo fala isso, todo mundo brinca, então assim, cara, o Fuli já fazia isso, já era esse cara que tá aí, que eu tô vendo, sabe? Essas coisas que ele já falava isso no rádio, já falava isso com a gente nos corredores, e hoje eu tô vendo só assim, que mais gente vai saber quem é o Fuli que a gente conhece dos bastidores. obrigado, Então, Bernardo. assim, isso é muito bonito e muito forte, né? Porque, assim, é uma vida dedicada, assim, a isso. E teve algum momento que você parou e olhou, assim, de ter, assim, que às vezes na rotina do dia a dia a gente não se dá conta das conquistas, assim. Você para, caramba, eu tô fazendo aquilo que eu sempre sonhei, olha onde eu tô. Todo dia eu agradeço. Eu descobri há muito tempo eu faço isso, Bernardo. Desculpa aí, porque a gente fica emocionado, né. Eu sempre faço à noite, primeira coisa, eu agradeço. Eu agradeço por estar vivo, por ter tido essa oportunidade da história, independente do que você acreditar. Isso é um processo terapêutico também. Você agradecer, eu, no meu caso, agradeço a Deus, você pode agradecer o universo, você pode agradecer a natureza, por você estar vivo, por eu ser pai, por eu ter tido grandes amigos igual a você, a oportunidade de conviver com gente alta astral. Só convivi, a maioria das pessoas que convivi são pessoas bacanas, a gente trabalhava pra caramba, não é isso, Bernardo? Hum. Era muita demanda, mas a gente fez isso, de maneira leve, suave, através do bom humor. Então eu agradeço aos filhos, à família, os amigos, as oportunidades. Tento tirar de mim tudo aquilo que eu não fiz de bom, talvez eu tivesse ficado irritado ou tivesse com energia ruim, então sai de mim tudo que não vai me levar para frente. E no final eu vislumbro sempre o que mais eu posso. Cara, eu vou fazer 56 anos esse ano, meu irmão. 56 anos, já tenho 35 anos de profissão. Só que eu quero muito mais, eu não quero parar. Eu quero conquistar outras coisas. A gente tem vários projetos que eu atuo lá na TV, nas redes sociais, dos bastidores, reportagem. O próprio programa a gente está reformulando para aumentar cada vez mais a audiência. Então, já recebi várias propostas aqui no estado, propostas fora do estado, mas assim, a minha paixão pelo Espírito Santo, não é desculpa não, tá, gente? Minha paixão pelo Espírito Santo, dos 4 filhos, 3 são capixabas, nunca mais o Espírito Santo sai da minha vida, do meu coração, mas é o que eu continuo desejando e aspirando, e isso da noite, quando eu agradeço, tento tirar aquilo que não foi legal, e aquilo que eu aspiro, aquilo que eu vislumbro, aquilo que eu entendo que eu ainda posso conquistar muito. Então, assim, esse menino meio maluco que existe dentro de mim, que eu homenageio, não no sentido de ser inconsequente, bobão, porque tem uma parte da psicologia que fala assim, detesto quando fala que está homenageando o filho dele. Pô, o José Saramago, Nobel de Literatura, falou, cuidado para você não decepcionar a criança que existe dentro de você, o menino que existe dentro de você, ou a menina, no caso das nossas amigas mulheres que existem, as meninas que existem dentro de vocês. Enfim, é isso que eu faço, e isso que eu vislumbro, e isso que eu quero alcançar todos os dias, Bernardo. E isso é legal a gente deixar registrado, porque tem muita coisa que fica só nos bastidores, mas assim, como você também dá oportunidade para muita gente. Muita gente começou e compartilha, veio aqui mesmo o Heckel falando assim que na época da Piruinha nem era autorizado, mas você chamava, vem aqui, imita aqui, fala do seu show, não sei o quê, e tem a Marla também que tá com você, o Dudu, enfim, tem uma galera muito grande, você consegue observar isso assim, como tem pessoas que passam pela nossa vida que são muito importantes, né, que fazem a diferença, né? Nos dois sentidos. Primeiro, na gestão de pessoas, né? De relacionamento, gente que faz o ambiente ficar suave. Você lembra quando nós trabalhamos nas rádios? Eu era coordenador das rádios lá na Rede Gazeta e a gente tinha um departamento lá, cara. A gente fazia as entregas, a gente era muito profissional, a gente tinha muita demanda, mas a gente fazia isso numa felicidade que quem passava por lá achava que a gente ganhava uns 100 mil a mais.
Não Não, e o nosso entendi. salário era de sofrência mesmo. A gente passava um perrengue do caramba. Cara, mas a gente fazia as entregas com uma competência e com uma generosidade de estar trabalhando lá. Então, o Bernardo trabalhou, a nossa Cleide, a gente tinha lá o Marquinhos, a Milena. Gente, é muita galera massa. Hoje o Rabanada, que está com a gente lá também. A Marla, eu que fiz a entrevista para ela entrar nas rádios, aí levava ela para gravar. Aí ela conta até hoje para todo mundo, fala assim, Marla, nós precisamos de alguém para estar me auxiliando. Vamos supor, a gente vai pegar o conteúdo que é gerido produzido pela CBN ou pela Rádio Gazeta, a gente vai distribuir nas outras rádios. Aí ela fala assim, eu não estou entendendo nada de distribuição de conteúdo, não, mas eu quero esse emprego. Aí foi gravar, enfim, foi o primeiro momento. E a Marla, a gente já sabia que ela era uma excelência. Ela foi crescendo demais e na televisão hoje virou esse fenômeno. Na TV eu tenho um grande orgulho de ter ensaiado com ela, porque a gente precisava treinar as pessoas para que pudessem me substituir no Cidade Alerta. A gente já tem o Falcão que substitui o Eduardo Santos, mas também teve lá, já me substituiu. A nossa Ana Carolina Mota, linda também, que está lá treinando e fazendo, e a Marla. E eu participei como se fosse a marcação, né, do teatro lá, como é que você se posiciona no estúdio, para qual câmera que você olha. Eles já têm um talento natural, mas a gente tem a obrigação de fazer isso, eu acho que até para apostar e investir nas pessoas, né? Então, a Marla é um exemplo desse. E o Dudu, pô, meu irmão, o Dudu também nunca fez televisão lá. Aí o Dudu, quando precisou de uma oportunidade, falei, Dudu, vem pra cá, vem trabalhar na Rede Vitória. Aí foi pro rádio, que é a grande paixão dele, e do rádio, olha que doideira. Eu falo que Deus não joga dados com o universo. O Amaro foi para Belo Horizonte, né? Que ele foi trabalhar na Band lá. Ganhar uns 10 vezes mais, estava aqui, todo mundo ficou triste. Ah, o Amaro foi mandado embora. Coitado, o Amaro foi ganhar 10 vezes mais, gente. Essa que é a verdade. Eu falo isso com ele, a gente morde de rir, porque é meu amigo particular, torço muito por ele. E um cara que tem um carinho muito grande comigo. E aí, de paraquedas, o Fuli fazia um jornal de manhã, que era, na época, o Espírito Santo no Ar, que hoje é do Dudu. Eu falei, cara, eu vou lá ficar 2 semanas até a emissora achar alguém para substituir o Amaro por 2 motivos, que eu estava muito bem no Espírito Santo no ar, e segundo, que não era o meu momento, eu tinha certeza disso. Eu fui ficando, aquele olho do furacão, todo mundo querendo saber do Amaro, e não sei o Amaro foi o primeiro fenômeno, literalmente, aqui. Acabei ficando 2 anos lá. E graças a Deus, esses 2 anos, a gente teve em várias semanas a maior audiência da Record no Brasil. A gente ficava batendo lá 14, 15 pontos de Ibope em relação à Bahia, que lançou o Balanço Geral. Com a volta do Amaro, tinha um projeto Cidade Alerta, já tinha um rapaz apresentando lá, mas era realmente a minha intenção. Aí eu volto. Aí eu volto para fazer. Eu volto, não, eu começo a fazer o Cidade Alerta, que eu já vou completar agora 11 anos. Então, voltando ao Dudu, à Marla, porque a gente fica assim meio TDAH, vai indo para lá e volta, né? TDAH, vai lá e volta. Então, a sua pergunta era justamente isso: como é que era justamente essa questão da competência, o talento dessas pessoas que sempre acreditaram no rádio. Citamos Marla, Dudu, Amaro. Quem mais tem aí que está chegando? O André Falcão, que veio do rádio também, cara. Enfim, eu acho que é dessa maneira. Você vai dando oportunidades, vai vendo as coisas acontecerem. E a Rede Vitória, como você bem falou, hoje eu tenho certeza que ela é o grande oceano de oportunidade. Se você tem talento, você cria conteúdo, você tem competência e gosta de trabalhar, você vai ter grandes oportunidades lá em todos os sentidos. E é uma emissora, né, que a gente observa assim, que tem um grande espaço voltado para o público capixaba e conversar mesmo com o capixaba. Assim. Você tem programas locais diversos de entretenimento, de culinária, reality shows. Então, assim, é uma emissora que a gente fala assim, caramba, é emissora que fala com o capixaba. E quais são os seus projetos? Assim, tá ali no Cidade Alerta, mas o que você pensa em fazer? Tem outros projetos, outros programas que você gostaria de apresentar? Tem coisa que você pode contar? O que você pode Não, falar? algumas coisas eu não posso por estratégia da empresa, que senão eles vão puxar a minha orelha. Entregar o segredo Mas são aqui. muitas coisas, porque quando a gente fala de estratégia, porque a gente tem um minuto a minuto, né? Que eu saiba, a Rede Vitória, no caso a TV Vitória e a Rede Gazeta, tem o Ibope minuto a minuto. E a gente tem estratégias, como a gente melhora, o que a gente pode fazer. Agora, outras coisas que eu gosto de fazer. Eu participo de um projeto lá que é o Terceiro Setor. Terceiro setor são as associações, fundações, as mães dos autistas, né? Os autistas, nós temos a APAI Vitória, Associação de Pais e Amigos Excepcionais.
e as pessoas que cuidam de crianças com câncer. Inclusive, apresentei durante 2 anos um programa mensal que era eu, você, nós, o terceiro setor, e que eu pude conhecer essas pessoas. Isso é uma coisa que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito, gostaria de investir mais e eu faço parte desse projeto. E outros virão. Eu tenho projetos também de comunicação relacionado à paternidade. Eu queria colocar o pai aço. Não tem um homem de aço, agora tem o pai traço aço, que é o pai que é muito forte, mas não deixa, falando rapidamente, parece que eu estou falando palhaço, né? O pai aço. Eu tenho um projeto nesse sentido, que é para trazer pais, cara, pais velhos, pais novos, os pais que tiveram que se desdobrar no fim do relacionamento porque não tiveram a companheira, pais de crianças com necessidades especiais, e o pai novo, pai velho, paiaço. Eu tenho esses projetos. E outros vão acontecendo. E projetos que Papai do Céu deixam na nossa cara. Eu acredito muito nisso, Bernardo, é muito doido. Do nada eu estou conversando com você, daqui a pouco fala assim, ó, Fuli, apareceu esse projeto para você aqui, que é disso, aquilo e acolá. Ele acontece também. Então, assim, eu tenho aquilo que eu quero profissionalmente, aquilo que eu quero pessoalmente. Pessoalmente também tem muito a ver com a minha família, e aquilo que financeiramente, mas existem outras coisas que vão acontecendo. Então você tem que estar preparado para isso. Então, não se esqueça, qualquer que seja a sua profissão, qualquer que seja a sua área, se você é da saúde, você é de exatas, você é aqui de humanas, então o que você estiver fazendo, faça melhor, se prepare, porque não existe sorte no mundo corporativo. Não existe sorte, existe competência com oportunidade. Se você é competente e aparecer oportunidade, você vai se dar bem. Aí depois alguém vai falar assim, mas você teve sorte. Não teve, não. Você acordou cedo, chegou em casa tarde, fez as melhores entregas, se desdobrou, e quando você teve a oportunidade, com a sua competência, você conseguiu aquilo, não aceite ninguém dizer que você teve sorte. E isso você acha que também a sua postura, seu pensamento na carreira também passa muito pela paternidade, né? Qual foi uma das mudanças assim, que você acha que foram mais significativas na sua vida com a questão de quando chegaram os filhos? Primeiro que a gente tem que se desdobrar. Eu não consigo me ver na figura daquele pai que a gente via antigamente, aquele cara que chegou nos 40 anos, muito bravo, só reprimindo os filhos. Eu tenho autoridade e sou austero quando precisa com meus filhos. Mas eu sempre fui um pai muito bobão com eles, um palhaço, literalmente. A Milena, meu bichinho da goiaba também, né? Porque lá tem 2 bichinhos da goiaba. A Milena, quando nasceu, ela fala: o meu pai preparou a gente para o mundo. Ele já faz bullying com a gente. Que a Milena nasceu, parecia uma lagartixa, aquela taruíra de parede branquelinha com as veias verdes assim. Aí depois veio o Nando, quando você abre assim, ó. A goiaba, você corta a goiaba, parece que é bicho da goiaba, é um negócio transparente, com olho transparente. Aí o Lourenço me nasce igual um porco-espinho, cara. Um porco-espinho, todo peludo. E o último agora, um filhote de camundongo, que é o Arthur, que Deus mandou para mim, porque a medicina falava que a minha mulher, depois do tratamento de câncer, não podia mais engravidar. Aí eu tô jogando bola descalço, lutando sem kimono do tatame, porque os médicos falaram que a minha mulher não engravidava, tinha passado os 40 anos, depois do tratamento de câncer, da quimioterapia, e aquela iria entrar na menopausa. Realmente ela ficou, todos os sintomas da menopausa, e o cara aqui jogando sem meião aqui, jogando descalço, pá, receba a notícia. Caraca, o menino, a mulher tá grávida. Eu falei, como assim? Não podia. Tá grávida. Eu fiz uma brincadeira, que o pessoal fala, como é que vai chamar o menino? Eu falei, nem fudendo, doutor, que esse menino nasce. Nem fudendo, doutor, que esse menino nasce. Tá lá o Arthur Lindão, sou flamenguista, não preciso nem falar nada. A gente... Não tem o nome do Zico nele. E aí, essa paixão pela paternidade é muito legal. Eu tive grandes pais. A minha mãe discutiu, perdi meu pai muito cedo, eu tinha 24 anos, mas o período que eu tive com ele na Terra, meu pai foi um cara massa, protetor, sábio, grandão em todos os sentidos, era um homem muito forte, grande, dava 2 de mim, e ele me ensinou do jeito dele, conforme foi a criação dele, mas ele era um cara muito antenado, o que era fazer melhor. E eu leio muito a respeito de paternidade. Eu estava vendo, era o Marcos, que dizia o seguinte, que tem muita coisa sobre maternidade. A gente não discute maternidade. Maternidade é uma coisa divina.
As mães não existe concorrência em relação às mães. E nós, no campo mortal, somos os pais. E sobre os pais, não tem muita literatura, muito estudo, essa coisa é recente. É. É dos anos 70 para cá. E aí, depois de pesquisa, você que convive muito com o seu filho, com a sua filha, os homens vivem, em média, mais do que os outros que não convivem com os filhos. O cara que convive com os filhos, ele aumenta o hormônio masculino dele, cara, que é pro bem, e os hormônios saudáveis. O pai que lê para a criança, para o filho, ele cresce desenvolvido nessa questão da comunicação, ele fala melhor, ele escreve melhor, ele lê melhor. Então, ser pai também, apesar de toda a responsabilidade, e não é fácil, porque a gente fica parecendo que a gente está vendendo só a parte legal da paternidade. Tem muito perrengue. Às vezes você abre mão de muitas coisas, você deixa de fazer muitas coisas por conta dos seus filhos, mas eu faço isso, eu encaro isso numa boa. Até porque a Lora me dá muito suporte, né? Mas é isso que a paternidade me fez. Eu acho que eu sempre tive uma visão paternal das coisas também. Eu sempre quis ajudar, proteger, acolher, como meu pai foi. Então, esse tipo meu de estar na vida das pessoas, de conviver com as pessoas, é uma coisa meio que familiar, né? Cada um no seu papel. E eu acho que eu sempre tive um papel meio paternal na coisa. O pai bobão, o pai aço, entendeu? E isso também reflete o carinho das pessoas que tem com você na rua, né? Como é que é isso? Como é que chega pra você? Tá andando na rua, as pessoas falando seu bordão, te cumprimentando? Como é que é isso? Bernardo, Porque no rádio as pessoas às vezes não sabiam que era a gente, mas na televisão, né? Você entra ali na casa da pessoa. O rádio é meio que um mistério, né? Fica aquele enigma. Quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa que está comunicando? A televisão... Eu já tinha feito a TV lá no interior de Minas, guardadas as devidas proporções. Mas quando comecei na Record há 14 para 15 anos, realmente uma bomba as pessoas se identificarem com você. Você está no lugar, todo mundo... Ei, fulano, ainda mais com esse bordão. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Eu recebo... às vezes 100 vídeos por dia, do estado todo, 78 municípios, e 50% crianças, cara. Beijo para quem é de beijo. Tchau, Fuli! Tio Fuli! Mas eu vou confessar uma coisa para você. Eu me esqueço que eu trabalho em televisão. Eu não sei se isso se deve ao fato de eu ser um cara lá da roça, do interior, né? Apesar de Banho-Maçu não ser roça, mas nas imediações a gente fala, brincando. Eu sou lá da roça, lá do interior, tenho uma paixão enorme pela minha cidade natal. Mas assim, eu sou de uma origem humilde, né? Filho de militar, que teve 3 filhos. Depois meu pai conseguiu ser oficial, tenente. Mas então, assim, eu morei sempre em comunidade periférica. Então, assim, eu não vislumbro, eu não fico transformado, não muda o meu jeito de ver o mundo. O fato de eu trabalhar em televisão, eu não estou fazendo nenhum discurso, não, gente. É o meu jeito de encarar a vida. Então, assim, eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu vejo todo mundo igual. E às vezes eu esqueço, eu estou na rua, fuli, e é muito legal o carinho, porque a gente entra na casa das pessoas sem pedir licença. Tudo bem que eu falo, obrigado por você permitir chegar à sua casa, mas as pessoas passam a ter uma relação de amizade intimista, familiar com a gente. É muito doido isso, porque, Fuli, a minha avó tá doida para te conhecer, que ela tem um carinho enorme, vou lá e encontro. Fuli, eu chego em casa, primeira coisa, já gravei várias vezes o vídeo, e as pessoas querem saber da minha vida. E hoje, com as redes sociais, as pessoas sabem que eu tenho 4 filhos, eu estou com um moleque agora de 1 ano, que é o Arthur, e as pessoas conversam comigo com uma relação de intimidade que é muito legal, é muito sério, é muita exposição, mas é muito gostoso. Então, eu não vislumbro com isso. Eu acho que a vida é uma roda gigante. Eu estou aproveitando o máximo a oportunidade de estar no Espírito Santo, ter 3 filhos capixabas, viver esse momento. Agradecer à Rede Vitória, que me proporciona todas as etapas, sempre esteve lá comigo, me dando apoio. E agradecer ao capixaba, a família capixaba, a mulher capixaba, o homem capixaba, as crianças, todas as gerações capixabas, da responsabilidade que eu tenho com a vida deles. Por isso que eu falo que fazer jornalismo, fazer comunicação, é você levar notícia de qualidade e ter a responsabilidade de entender que você faz isso para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Se não for para ajudar a melhorar a vida das pessoas, você está se enganando as pessoas, e uma hora a casa cai. E pensando assim no futuro, quisesse fazer uma previsão, como é que você se imagina daqui a 10, 15 anos? Voltar um coroa muito doido, né? Um velhinho muito doido. Você imagina que daqui a 5, 4 anos eu já vou estar estacionando no estacionamento para idoso, vou estar com 60 anos.
Eu me imagino um cara, como foram meus tios. A minha família é muito grande. Os meus tios foram muito legais, morreram lá com mais de 80 anos, tiveram uma sanidade doida, se eu posso falar isso. Sanidade é uma brincadeira que a gente tinha lá. Esse cara tem sanidade. Aham, tem sanidade. Então eu falava, tem uma sanidade doida. Era uma brincadeira nos bastidores que a gente tinha. Então, os caras que sempre estavam com muita lucidez, eu me vejo esse coroa. E trabalhando naquilo que eu gosto, com comunicação ou algum projeto que Papai do Céu vai apresentar para mim. Então, se eu tiver que voltar a fazer aquela piruinha que eu fiz, alô, galera, estamos ao vivo aqui na Praça do Papa. Eu volto a fazer. Se precisar ser repórter de campo, eu vou ser repórter de campo. Se precisar apresentar um show, um talk show, eu apresento. Se precisar fazer um podcast com o Bernardo mais vezes, vou fazer. Se eu precisar apresentar um programa de auditório, eu vou apresentar. Eu gosto de desafios e, o mais importante, eu gosto de estar aprendendo. Se você não lê, não estuda, se você não procura beber em outras fontes, infelizmente, para a sua carreira profissional, você está fora. É o que os caras me perguntam quando eu vou nas palestras, às vezes nas faculdades, no jornalismo, nos cursos de jornalismo. Eu falo, cara, se você não lê, não procurar beber em outras fontes, ouvir mais e ler muito, você está fora do mercado, porque só o talento não basta. Você precisa de conhecimento, você precisa do background para você mandar bem. Fuli, eu quero agradecer demais a sua participação. Assim, é uma honra muito grande, porque eu sou fã do seu trabalho, me inspiro em você, como você fala assim, caraca, eu tenho que aprender igual o Fuli ali, que chega, fala, comunica com todo mundo, e deixar o microfone aberto aí para você mandar o seu recado, fica à vontade. Eu agradeço, Bernardo. Bernardo, quando eu digo assim, são pessoas como o Bernardo, que às vezes fica assim, 5, 6 anos, 2 anos sem se ver, ou às vezes se topa aí, ou às vezes conversa nas redes sociais, mas a gente se despede como se a gente tivesse se visto ontem, entendeu? A gente se encontra, se despede, pô, nem parece que tem 3, 4 anos que eu me despedi. Eu só quero dizer para as pessoas o seguinte, cada um tem não existe fórmula do sucesso, não existe receita de bolo para você correr atrás das coisas. Hoje, a gente aprende muito com o mundo corporativo, as pessoas falam assim, você não tem que investir no seu sonho, não, vai fazer o que o mercado precisa. Beleza, eu apostei no meu sonho. Eu cheguei a ser um cara assim, quase que deserdado, porque eu fiz o curso de jornalismo, eu fiz o curso de direito e não continuei no direito. Poderia ter sido advogado, ter feito um curso. Quando você faz direito, você pode seguir a carreira fazendo concurso para promotor, juiz. Minha irmã é promotora de justiça aqui, a Roberta, que fez direito. Você imagina isso na cabeça da minha família. Mas eu sempre fui muito apaixonado, gostei da comunicação e sempre investi nela e procurei aperfeiçoar. Mas tudo isso, eu acho que Papai do Céu, ele nos dá um prêmio. Quando você faz as coisas querendo ajudar a melhorar a vida das outras pessoas, poxa, eu tenho essa... Mais do que a missão, né? Porque a missão, ela termina. Mas o propósito, entendeu? Eu acho muito legal você acreditar e investir e fazer as coisas para melhorar a vida das pessoas em qualquer que seja a sua profissão, em qualquer que seja o seu ramo. É nisso que eu acredito e vou continuar acreditando até o último suspiro neste planeta. Eu quero agradecer demais, e você que chegou até aqui, claro, já curte, compartilha. Eu falo assim, vamos educar o algoritmo a compartilhar mais conteúdos assim para mais pessoas. Vou deixar linkado aqui as redes sociais do Fuli, mas você já acompanha ele na TV Vitória, Cidade Alerta, enfim, fica sabendo por ele. E hoje a gente vai terminar o programa diferente. Tá. Como é que vai ser? Como é que a gente vai terminar? Beijo pra quem é de beijo e abraço pra quem é de abraço. Uhul! Tchau!